Olá! Então, resolvi separar, né, gravar duas aulas para não ficar muito conteúdo e até para vocês entenderem como é que funciona a cadeia de custódia. Essa vai ser uma aula um pouco mais curta, que é de manejo, porque a gente não tem que cumprir, né, todos os requisitos como eu passei para vocês numa área, até porque a gente não está avaliando uma unidade de manejo florestal, a gente está avaliando uma unidade empresarial, seja ela qual for, que trabalhe com alguma coisa dentro da cadeia de produção de origem florestal, tá bom? Então, a certificação cadeia de custódia, como eu conversei com vocês anteriormente, ela garante a rastreabilidade, né, da matéria-prima que sai lá da floresta até o consumidor final. Então, ele é aplicado aos produtores que processam a matéria-prima, tá? Então, né, saiu ali da minha área, né, da minha floresta, a madeira está saindo ali no transporte, acabou ali o manejo. Então eu tenho que garantir o quê? Que essa madeira que for certificada, se vai chegar uma cadeira em casa, alguma coisa, que não houve troca de material, vamos dizer assim, dentro do processo. Então, o manejo florestal, né, pensando em madeira, né, vamos pensar num manejo madeireiro, todas aquelas normas que a gente viu, então aqueles 10 princípios, no caso do FSC, as questões sociais, as questões trabalhistas, as questões ambientais, elas são avaliadas dentro da unidade de manejo, no que a gente chama de chão de floresta, tá? Então, aqueles 10 princípios é avaliado até o que? Eu entregar essa madeira. A partir do momento que eu entrego essa madeira para a indústria, eu já não tenho mais certificação florestal, já não tenho mais certificação do manejo florestal. Ah, mas o selo é válido? Só que no final, para o meu livro, né, então como está aqui na figura, ele receber a certificação, eu preciso que a indústria de celulose seja certificada cadeia de custódia, que a indústria de papel e que a gráfica sejam certificadas cadeia de custódia, para que o livro receba o selo no final. Só que todas essas indústrias, vamos dizer assim, elas só passam pela certificação cadeia de custódia, tá? E o que é isso? E a grande verdade é que para a mensagem chegar no consumidor final, que hoje a gente vê, então as embalagens ou um móvel que você compra, qualquer um disso, o que chega é o produto final. Se a empresa processadora ela não ela não fazer a certificação cadeia de custódia, não pode estampar o selo. Pode até vir falando na nota fiscal que aquele produto ele advém de fontes, né, certificadas. Então, isso pode constar na nota fiscal, mas ela não vai poder ser estampada no produto, porque ele não passou pela certificação cadeia de custódia. Então, essa mensagem que chega no final, todas as empresas passam então por essa certificação. E aí, quem que procura o selo? Hoje, isso vem ampliando e vem fomentando para aumentar os números de cadeia de custódia, que aqui no Brasil são relativamente baixos, considerando o volume que a gente tem. Se a gente pensar só na parte de celulose, né, quase todas as indústrias de celulose aqui no Brasil, elas são certificadas. Então, qualquer tipo de papel, gente, de embalagem, ele poderia trazer o selo. Por quê? Porque a matéria-prima já está certificada, que é o primeiro passo, né? Agora, se você quer madeira certificada para fazer um móvel e você não tem fornecedor, aí já começa a ficar mais difícil. Agora, partindo do pressuposto que já existem fornecedores que têm um manejo certificado, a cadeia de custódia é mais simples. Então, todas essas lojas, que são grandes lojas, fundações, elas vêm buscando produtos que tenham certificação florestal. E aí, consequentemente, as empresas que produzem, né, elas vão ter que passar por essa certificação. A gente tem, inclusive, na construção civil, um sistema de pontuação, tá? Em alguns processos. É mais internacional isso, mas aí a certificação florestal ela entra como pontuação dentro desse selo, né? No sentido que você tem uma construção civil mais sustentável, tá? Então, existe sim essas procuras, né? As compras corporativas governamentais também, elas vêm entrando quesitos ambientais, então já existe essa procura pela certificação e a gente começou então a ampliar um pouquinho a cadeia de custódia. A cadeia de custódia, né, tanto no PF como no FSC, os números aumentaram um pouquinho depois, né, até porque o manejo foi mais ou menos lá em 2003 a 2005 que a gente teve o boom, e a cadeia de custódia um pouquinho depois, a partir de 2009, mais ou menos, que a gente tem esse crescimento, tanto para o FSC quanto para o PFC. Eles caminham meio junto, né, esses números de cadeia de custódia. E a gente tem um número muito mais expressivo de cadeia de custódia do FSC, né? A gente tem aí quase 45 mil, né, certificados de cadeia de custódia, e a gente tem pouco mais de 12 mil
PFC, o que é o contrário um pouco das áreas, né? Então você vê que o UFC ele consegue fomentar bem, né? Que mundialmente a marca dele, quando a gente pensa em cadeia de custódia, ela está mais avançada. Aqui no Brasil, a gente tem pouco mais de 1.000 certificados e eles são realmente maiores na área de embalagem, né? Então, na área de embalagem e de impressão, né? Principalmente na área, porque as empresas, como eu falei para vocês, de celulose, elas já estão certificadas. São empresas integradas, né? Então, elas são detentoras da floresta e da indústria. Ela acaba certificando o que a gente chama junto, né? Do manejo e da primeira COC, que seria a indústria de celulose. Tá certo? Então, o que avalia, né, a cadeia de custódia? Então, aqui eu só estou falando dos números, né, que o FSC ele é mais forte nos Estados Unidos, no Reino Unido, na Alemanha, né, e no PFC é na França, na Alemanha e na Inglaterra. Então, e a Inglaterra está ali nos dois, né, Alemanha e Inglaterra, para você ver o quê? Que são países mais exigentes com relação ao selo e já tem um pouco mais desse entendimento da importância da certificação. O padrão da cadeia de custódia é completamente diferente do padrão do manejo florestal. Ele é muito mais curto, ele é muito mais direto. E o que a gente avalia, basicamente, aqui são questões burocráticas, né, do sistema, de como esse produto é realizado, como que chega o produto e como que eu vou rotular a marca, tá? Então, eu vou na indústria olhar como que é a produção, como é que chega, o material certificado está aqui, ele entra no processo por onde, tem mistura, não tem mistura, como é que isso funciona e como é que eu faço para botar a rotulagem, porque existe uma marca, né? Eu não posso colocar esse selo do FSC de qualquer jeito, nem do PFC. Então, existem padrões só para mim poder colocar essa marca. E eu preciso garantir também que a madeira que veio, ela está certificada, né? Então, eu tenho que manter essa rastreabilidade. Então, o que avalia a auditora, né? Então, a auditoria, ela vai lá na empresa para avaliar a cadeia de custódia. Então, ela vai avaliar a compra, o armazenamento, produção, rotulagem e venda. E garantir que a matéria-prima certificada, ela, né, entrou aí e não entrou desvios, vamos dizer assim. Então, é isso que eu avalio. É um processo mais rápido, é um processo mais burocrático. A empresa ela precisa apresentar como que isso funciona. Então, ela tem os requisitos universais, né, que ela precisa implementar, claro, um sistema de gestão da cadeia de custódia, que isso vai variar, né, conforme o tamanho da empresa, né, quanto maior a empresa, maior o número de produtos que ela quer ser certificado, maior a quantidade de mistura, que a gente vai ver já lá, pode ficar um pouquinho mais complicado. Ela faz uma autodeclaração, tá, com relação às questões sociais e ambientais. Então, ela faz uma declaração que ela não compra, né, exploração madeireira ilegal, que ela não viola os direitos tradicionais e humanos, né, destruição de conservação e tudo mais. Ela faz uma avaliação não, ela faz uma autodeclaração sobre essas questões ambientais e sociais, mas isso não é avaliado na cadeia de custódia. Então, novamente, as questões sociais e ambientais não são avaliadas na indústria, tá bom? Só é avaliado o processo de rastreabilidade do material florestal certificado na unidade de manejo, tá bom? Então, a gente tem isso daí da empresa. Então, ela se compromete também com as questões de saúde e segurança, tá? Então, ela tem que oferecer o mínimo. Então, é claro, se isso foi pedido, porque se você entra numa indústria e você vê todo mundo lá sem equipamento de segurança, sem nada e tudo mais, ele já acende um sinal vermelho para não ser também tão ruim. Então, ela tem que assumir esse comprometimento. Mas eu não fico avaliando pontinho por pontinho da parte de saúde e segurança, tá bom? Então, ela faz também esse compromisso. E aí, é claro, ela precisa ter, né, agora a gente entra mais na questão de burocrática, ela precisa ter as informações atualizadas de todos os fornecedores dela, com os nomes e com os códigos de certificação. Então, eu preciso garantir que aquele material é certificado. Como que eu faço isso? Então, lembra lá do processo de transparência que a gente falou? Aqui a gente pode olhar, né, da mesma forma, então, esse é o site, né, de informação do FSC e conferir lá o número que está chegando, se o número que chegou na nota fiscal é o mesmo número que está aqui no site do FSC, assim como no site do PFC, tá? Então, chegou para mim a madeira, ela está lá na nota fiscal, eu vou conferir se é a mesma empresa para conferir isso na nota. Então, ela tem que fazer isso, principalmente na cadeia de custódia. Então, ela tem que garantir essas questões. Então, ela tem que garantir que o material está em conformidade com a documentação que foi apresentada, com a declaração do FSC e os códigos de cadeia de custódia ou de madeira controlada.
Então, o código que vem lá do manejo, né, eu tenho que manter aqui para mim gerar um código de cadeia de custódia, entendeu? Então, eu tenho que avaliar sempre essa validade. Então, como que a gente avalia isso? A gente avalia, né, cada certificado, seja de manejo ou de cadeia de custódia, ela tem uma numeração. E é o que está lá no site do FSC ou do PFC. Então, eu tenho que olhar e não aceitar nunca certificados digitais ou impressos. Ele tem que me fornecer o número que vem na minha nota fiscal e eu tenho que conferir no site se aquele número é o mesmo, tá? Então, essa conferência, ela é muito importante, tá? Então, outra coisa, né? Eu posso vir o número, isso daí pode estar vindo na nota fiscal. O que acontece? A empresa, ela pode optar por ter o selo, por ter a marca, ou não, ela pode optar só de fazer esse processo por nota fiscal. Então, por exemplo, uma empresa de painéis de madeira. Então, ela tem lá a área que está certificada, aí a indústria fez o painel, ela vende os painéis de madeira que vai fazer o móvel. Pode ser essa empresa, a indústria de painéis, que ela não tenha interesse em ter o selo estampado, entendeu? Ela certifica, quem vai ter interesse vai ser a empresa de móvel, que já é outra. Então, pode ser que ela opte a ter a certificação, ter o código dela só na nota fiscal, tá bom? Então, vem então descrito aí na nota fiscal, né, conforme então o número dela. Também pode ser aceito sim, e também essa empresa ela vai estar lá com o certificado válido no site do FSC ou do PFC. E aí, o que acontece? A gente tem uma diferença, então, em tipos de certificados, né? Que a gente vai ver certificado 100% ou misto. Por quê? Porque é aí que entra os processos de produção e aí é onde a empresa ela vai ter que se movimentar. Se ela recebe materiais certificados e não certificados, ela vai ter que ter essa separação física desses materiais, né? Ou temporal e identificar isso. Agora, se ela recebe tudo certificado, não tem problema, tudo que entra no processo está certificado, tá ok. Mas normalmente não é isso que acontece. Então, quando ela tem as duas linhas, ela vai ter que separar esse material e ela precisa apresentar como que isso é feito para não ocorrer mistura de materiais. Então, ela tem que separar, por exemplo, a madeira não certificada da madeira certificada dentro do processo produtivo dela. Ela precisa registrar, né? Então ela tem que ter uma metodologia lá de como que ela vai fazer tudo isso. Então é um processo bem burocrático, né? Ela tem que apresentar como que funciona. Quando eu falo que ela tem que ter essa medição, é porque a gente vai entender um pouquinho da certificação de percentual e de crédito. E nas vendas também, então ela obteve a certificação, ela vai ter que passar isso para o próximo produtor, vai ter que estar ali tudo direitinho, né? E como que funciona na emissão desse documento. Então tem as formas efetivamente de como deve ser apresentado esse número que ela tem, que ela recebe pela certificação, tá bom? Nesse sentido, então, uma outra coisa que aparece aqui é que ela tem que cumprir a legislação sobre legalidade da madeira. Tá? É uma outra coisa que aparece nesse padrão. Então, eu tenho que garantir também a legalidade. É claro que isso já é cobrado lá na unidade de manejo, né? Então, vem uma coisa conjunta. Mas se eu recebo material que não está certificado, eu tenho que apresentar a garantia de legalidade daquele material que não está certificado. Entendeu o porquê desse princípio? Então, é uma coisa importante, né, para a certificação florestal. Então, primeiro ela vai definir quais são os produtos que vão ser certificados e como que vai funcionar o seu sistema de controle dessa rastreabilidade. E aí, como eu falei para vocês, é possível que vocês já tenham visto esses selos. A gente tem o selo 100%, a gente tem o selo misto e tem até o selo de material reciclado. E aí, o que é esse selo misto, né? Então, é quando a gente tem o quê? Um percentual de madeira certificada e não certificada no meu processo produtivo. Por quê? Então, essas são as tabelas que aparecem lá no padrão, tá? Que a gente tem, então, o FSC 100%, FSC misto, com crédito reciclado e até a madeira controlada, que eles estão tentando extinguir, tá? Madeira controlada é, por exemplo, quando eu tenho uma unidade de manejo, né, vamos pensar, e tem as áreas de fomento florestal. As áreas da empresa, elas estão certificadas, as áreas de fomento não. Então, essas madeira que vem de fomento, ela entra como madeira controlada. Eu preciso avaliar o mínimo necessário das questões ambientais e sociais nessas áreas, mas elas não estão certificadas, então elas entram como madeira controlada, tá? E aí, a gente tem o chamado sistema de transferência, sistema de porcentagem e sistema de crédito. O sistema de transferência é o mais fácil, que a gente vai ver, que é principalmente quando a gente trabalha
com o 100%. Eu tenho material FSC, ele entra no processo, madeira certificada, e sai o produto certificado. Ou se não, eu tenho um produto que tem uma parte certificada e outra não certificada, mas eu consigo identificar facilmente isso. Então, é basicamente quando eu tenho aqui, ó, por exemplo, ela vem da madeira nativa, eu tenho as toras e transforma num móvel. Então, tudo que é de madeira ali não teve mistura dentro do processo. Quando eu faço também, por exemplo, as tábuas, né? Então, serrar e aí vai para uma construção ela inteira. Então, não há mistura de material. Então, a gente chama isso principalmente do FSC 100%. É quando o processo é limpo, né? Não tem, diferentemente quando a gente vai falar agora de celulose e de painéis, que pode haver essa mistura durante esse processo. Bom, então esse processo 100%, ele ocorre quando durante o processo produtivo não tem mistura de materiais. Então, portanto, a gente chama do processo de transferência, né? É o processo mais simples. E aí não tem muito erro, não. Ele vai receber o selo do FSC 100%. Bom, já quando a gente entra, né, no FSC misto, é quando o quê? Durante o processo industrial, há uma mistura de material. Então, vamos pensar no processo de celulose, né, de fazer celulose. Vamos dizer que a madeira ela é toda triturada, né, para ser transformada em celulose, ela é cozida e tudo mais. Então, nesse processo de produção da celulose, eu não tenho como separar o que é madeira certificada e o que é madeira controlada. Mas eu sei pelas minhas contas, né, qual que é o percentual que entrou de madeira certificada e que entrou de madeira controlada. Ou às vezes, quando a gente está trabalhando com papel craft, né, que é a fibra longa, entra muito material reciclado. Então, eu também tenho o percentual do que entrou no meu processo produtivo, do que é reciclado e do que é 100% FSC, por exemplo. Então, nesse sentido, ele também, se for só material recuperado, então na da de fibra longa, ela entra também com esse FSC misto, mas com percentual mais alto, tá? No esquema de percentagem, então, acontece o quê? De eu ter um material certificado e um material que não é certificado. Então, eu tenho esse valor, é isso que eu falei para vocês. Eu vou ter o valor, então, do que entrou lá, do que veio das unidades de manejo certificado e o que veio das unidades de fomento. E, consequentemente, isso vai me dar um percentual do processo produtivo. E aí eu faço essa conta. Então, eu tenho que fazer essa continha para dar lá o percentual que eu quero. Então, o selo tem 60%, 70%, 80%. Isso vai de acordo com a minha produção. Então, eu faço essa conta aqui, né, essa média, para ter, então, qual que é o percentual que entra. E aí vai de acordo com o contrato que eu fiz com o FSC, qual que é o percentual de madeira certificada que entra para ir no meu selo final. Tá? Em geral, se eu não me engano, o FSC hoje em dia ele tem aceitado 70%. Que vai entrar. Isso é muito comum, né, para celulose, para papel e para painéis de madeira, onde normalmente o que eu faço? Eu pico essa madeira e dentro do processo produtivo eu não consigo separar o que é certificado e o que não é certificado, então ele vai levar o selo misto, tá? E a gente ainda tem o selo de crédito. Qual que é a diferença do crédito? O crédito só vai mudar na forma de eu ter os selos no final, mas é a mesma coisa. Né? Eu tenho o percentual que entra certificado e o percentual que é não certificado. A diferença, né, do crédito, eu vou fazer a mesma conta do que do percentual. A diferença é no selo que eu vou obter. No caso da certificação de percentual, todos os selos, eles saem com esse percentual, 70%, 80% misto. Tudo que eu fabrico, ele sai com o selo misto. Quando eu estou falando do sistema de crédito, não. Parte vai sair como FSC 100%, por exemplo, e parte vai sair sem selo nenhum. Por quê? Porque eu tenho a conta ali do que poderia ser considerado 100%. Então, parte do material ele sai com FSC crédito misto e parte vai sair sem selo, só como madeira controlada. Entendeu? Então, essa é a diferença, né? É mais para a questão de rotulagem do que especificamente para a forma, porque ali do controle eu já vou ter que saber qual que é o percentual que entrou de material certificado e qual que entrou de não certificado, tá? Isso daí são para indústrias onde eu não consigo fazer a separação desse material, então ela vai ter que optar ou pelo processo do sistema de percentagem ou pelo processo do sistema de crédito, tá?
Então, só falando aqui, né, só para vocês verem que vai mudar, então, o tipo de selo que essa empresa ela vai poder, conforme o contrato que ela fizer, então, com o FSC. Então, no final das contas, o selo misto, né, que é o selo que sai, ele entra aí produtos certificados, materiais recuperados e a chamada madeira controlada dentro do processo produtivo, tá? E aí vocês vão ver esses selos, né? Então vocês vê que em materiais, né, em produtos de madeira maciça, em geral o selo sai 100%. E quando a gente tem os materiais, principalmente aí de papel e embalagem, ele vai sair com selo misto. Depois vocês dão uma olhada do que vocês têm em casa aí, olhem, né, as caixinhas de leite, dão uma olhada aí nos papéis que vocês têm de impressão e ver qual que é o selo que tem, se ele é misto ou se ele é 100%. Mas em geral é mais ou menos isso que acontece. E aí, por fim, para falar para vocês, né, o FSC e a CILPEF também tem, eles têm uma padronização das marcas, né? Tem uma padronização de como eu devo apresentar esse selo, código e tudo direitinho, e eu não posso ficar alterando isso, tá? Eu não posso mudar. Ele vai me dar o padrão direitinho para que eu não faça modificações. Por quê? Porque senão pode acontecer, né, isso aqui, que é o que a pessoa pega, inventa lá, fala que é certificado FSC, põe o símbolo e fala que acontece o quê? Vamos dizer assim, farsas, né? Então, essa padronização do uso da marca, ela evita essas enganações. Então, ela tem um padrão específico só para como eu uso a marca. A gente tem o padrão de cadeia de custódia, que é para avaliar todo esse acompanhamento, então, da rastreabilidade da madeira durante o processo produtivo, né? E como que funciona o material, se esse material ele tem mistura ou se ele não tem mistura, qual que é o sistema que eu estou avaliando, se ele é de transferência ou se ele é de percentagem, e como que a empresa lida com isso no processo produtivo dela. E a gente também tem o padrão de uso da marca. Então, já avaliei tudo isso, ela vai colocar o selinho lá, como que ela coloca o selo. Tá bom? Então, é isso que a cadeia de custódia ela avalia. A cadeia de custódia ela não vai lá para avaliar dentro da indústria as questões socioambientais. Ela vai para avaliar dentro da indústria como que ela lida para garantir a rastreabilidade daquele material. Então, os quesitos socioambientais, eles são avaliados no chão da floresta. Eles não são avaliados dentro da indústria. Se eu quiser avaliar essas questões socioambientais dentro da indústria, o que eu posso cobrar é que a empresa tenha o quê? Uma ISO 9000, que ela tem uma ISO 14000 ou que ela tem a OSAS 18000, que é a gestão de saúde e segurança. Então, essas outras normativas, aí sim, ela vai avaliar. Então, por exemplo, a 14001, se ela estiver numa indústria, ela vai avaliar a questão de rejeitos, de resíduos, de efluentes, de como que isso é tratado dentro da indústria. Mas a certificação cadeia de custódia, não. Tá bom? Então, espero que eu tenha esclarecido as dúvidas de vocês e eu fico por aqui.